Bom dia, turma. Hoje nós vamos falarmos sobre as ideologias e revoluções do século XIX, da unidade 6, ok? Nesta imagem nós podemos observar, né, um dos nossos sociólogos, né, do socialismo utópico, Robert Wolff, né, e as suas ideias. Robert, né, ele foi um reformista social galês, que era considerado um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo. Ele foi um dos mais importantes socialistas utópicos. Seus principais representantes foram Robert, né, Saint-Simon, Jacques Fourier e Louis Hollands. Eles criticavam os efeitos que eram sociais e perversos da Revolução Industrial. Então, com isso, eles propunham a igualdade social. Então, esses pensadores acreditavam que a própria burguesia conduziria a sociedade ao mundo da igualdade. Quer dizer, eram platônicos, né, idealistas. Então, o século XIX ele produziu, né, ainda o socialismo, né, que venceu o socialismo, né, que a Revolução Industrial ela aumentou a concentração de trabalhadores nos centros urbanos, né, onde eles viviam na miséria, recebendo assim salário muito baixo, tá? Então, a partir dessa crise, os pensadores eles foram estimulados a buscar reformas sociais, né? Sendo um meio de reorganizar a sociedade sem desigualdade. Então, a reforma da sociedade, beneficiando as classes mais numerosas, né? Os mais pobres, ou seja, o proletariado, e o socialismo. E o socialismo, então, era uma ideologia ligada à Revolução Industrial. O que podemos dizer da Idade do Ouro da humanidade? Ela não está atrás de nós, mas na frente, ok? O Estado está obrigado a proporcionar trabalho ao cidadão, né, capaz e ajudar a proteção aos anciãos, né, e os incapacitados. Não se pode obter tais resultados, né, a não ser por um poder democrático, ok? O que podemos dizer de um socialismo científico? Ele também é chamado de socialismo marxista, né? É uma teoria política, social e econômica. Foi criado em 1840, né, por Karl Marx e Frederico Engels. Então, como o próprio nome indica, né, esse modelo esteve baseado na análise científica e crítica do sistema capitalista. E que o objetivo dessa doutrina era a transformação da sociedade a partir de uma nova análise profunda, né, de suas relações econômicas, políticas e sociais. Até hoje, a história de toda a sociedade que existiram, né, tem sido histórias de quê? De lutas de classe. A sociedade burguesa moderna, né, que brotou das ruínas da sociedade feudal, onde não aboliu, né, os antagonismos da classe, né, de todas as classes que ora enfrentam a burguesia. Só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária, ok? Isso aqui é um cronograma que eu coloquei falando sobre a alteração das relações de produção, né? Aí vem você, pelo esquema, você dá para observar sobre a evolução, né? Propriedade privada, né, dos meios de produção e propriedade social dos meios de produção capitalista, né, produção capitalista e produção comunista, tá? Aonde vem capitalista? Período de transição para o capitalismo e período, né, do sistema capitalista de desenvolvimento, onde vem manufatura e grande indústria. Aonde o comunista vem o período do comunismo e período do sistema comunista desenvolvido, tá? Também seguindo cada uma delas. Observe bem, tá, sobre essa questão e depois vocês me falam, tá? Qualquer dúvida, fala comigo.
O que podemos dizer sobre o socialismo científico, né, o marxismo? Ela levanta teorias, né, como a teoria da mais-valia, né, que é de uma luta classe, né, uma luta de classe, né, do motor da história. Que a mais-valia de Karl Marx, né, em outros termos, né, a mais-valia significa a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário pago ao trabalhador, né? É a base da exploração do sistema capitalista, né, sobre o trabalhador. Então, reforçando aqui sobre a teoria da mais-valia, né, que ela foi completa, né, o alicerce do socialismo científico, onde o principal intuito, né, dessa teoria foi o quê? Demonstrar como os trabalhadores foram explorados, né? A mais-valia seria o valor adicionado à mercadoria. Mercadoria quer dizer o produto, né? Pela força do trabalho do operário, que é a mão de obra. Então, ela se expressa aí, né, na diferença entre o valor da riqueza que o trabalhador produzia, ok? Quer dizer que é o valor de mercado dos produtos produzidos. E o que ele recebia na forma de pagamento, que podemos dizer o salário. Estou apresentando aqui a bandeira anarquista, né? A bandeira negra, e a cor negra em geral ela tem sido assim, associada à anarquia desde a década de 1880, quando Louis Michel ele propôs sua utilização como símbolo da luta, né, anarquista. Muitos grupos anarquistas possuem nomes que levam a palavra negra, graças à bandeira. Falar um pouco sobre o anarquismo, né? O que o anarquismo ele defende, né? O anarquismo é uma ideologia revolucionária que se fundamenta em princípios determinados, tá? Onde cujas suas bases se define a partir de uma crítica da dominação e de uma defesa da autogestão, né, dos termos de estruturas, de termos estruturais. O anarquismo ele defende uma transformação social fundamentada em estratégias, né, coerentes com seus fins. Seus opositores, né, transformaram o termo de anarquia e lhe deram o sentido de negativo, né, quer dizer, de bagunça. Né? Contudo, para seus defensores, anarquismo é ordem. Inclusive, em seu símbolo, a letra A maiúscula de anarquia e o círculo, a letra maiúscula, o O, quer dizer, de ordem. Tá? Embora tenha uma longa história, né, o anarquismo contemporâneo, onde estão ligados, né, em alguns pensadores como Joseph Brown e Mikhail Piotr e Enrico Malatesta. Nessa imagem, nós já vamos entrarmos falando um pouquinho sobre as revoluções de 1830 e 1848, né, onde está representada por essa imagem a liberdade, né, guiando o povo, o que seria, né, uma visão romântica, né, sobre a Revolução Francesa de 1830, tá? Na altura, a França era governada pelo rei Carlos X, que ele permaneceu no poder durante 6 anos. Em 1830, a Europa foi surpreendida por movimentos revolucionários, né? Carlos X, sucessor de Luís XVIII na França, que foi obrigado a renunciar ao seu poder. Tá? A Bélgica, então, ela era então mantida sob o poder da Holanda, onde se revoltou, garantindo a sua independência. Agora, na Itália, uma nova constituição imposta pelas associações revolucionárias. E na Alemanha surgiram os movimentos liberais constitucionalistas, né? E na Polônia pretendia adquirir a sua independência. A reação europeia, né, representada pela Santa Aliança,
ela foi destruída por essas revoluções, aonde, né, daí surgiram novas ideias republicanas, né, e agrupamentos políticos sociais. E no ano de 1848, a Revolução volta a prejudicar a Europa, principalmente na França, na Alemanha, Áustria e Itália. Este período caracterizou-se pelo fortalecimento, né, do socialismo e pela vitória final da reação em toda a Europa. O governo de Luís Filipe, 1830 a 1848, e com a queda da dinastia de Bourbon, ele subiu ao trono, né? Luís Filipe de Orleans, conhecido como Rei Burguês ou Rei das Barricadas. A sua posse representou um avanço liberal, né, que repercutiu toda a Europa, né, onde simbolizava os anseios das nações prejudicadas pelas medidas abordadas pelo Congresso de Viena, tá? Que foi a Bélgica, proclamou-se independente dos Países Baixos, Alemanha, Itália e a Polônia. Iniciaram-se as lutas nacionais contra a dominação estrangeira. Luís Filipe, ele reformulou a Constituição de Bourbon e enfatizando o liberalismo, né? Submeteu aí o que? A Constituição. E com isso, ele fortaleceu o legislativo, né? Aboliu a censura e fez com que a religião católica deixasse de ser a oficial no país. Apesar disso, ele manteve também ainda o caráter censitário, né, do voto e a candidatura a cargos legislativos. Atendeu exclusivamente aos interesses da burguesia, ignorando os do proletariados. Socialistas, né, bonapartistas e republicanos uniram-se, né, contra Luís Filipe e reclamando uma reforma eleitoral e parlamentar, com a queda da exigência censitária. Então, organizaram reuniões populares e manifestações contrárias, né, ao rei burguês. E esse movimento ele ficou conhecido como política dos banquetes. Referencia o quê? Reuniões de opositores que se dava em torno de refeições. Aqui tem a caricatura de Luís Filipe de Orleans, né? Mostrando aqui a ascensão que representou o retorno da burguesia ao poder. O rei Luís Filipe e o ministro Guizot, eles resolveram lançar essas reuniões à ilegalidade e não ceder a qualquer reivindicação política. Tá? Então, a insensibilidade do governo acabou sendo o quê? O estopim para um grande movimento popular, onde se formasse em fevereiro de 1848, né? Então, naquele mesmo ano, a obra do Manifesto Comunista de Marx e Engels oferecia aí um grande suporte, tá? Um grande suporte ideológico para aquele que luta contra a hegemonia burguesa. Então, com o apoio, né, de membros da própria Guarda Nacional, os revolucionários fizeram o quê? Forçaram a demissão do ministro Guizot e a fuga do rei para a Inglaterra. Então, foi a partir daí, tá, que nesse momento que a França transformara em uma república. Imediatamente, a pena de morte e o sufrágio universal foram instalado no país, ok? E logo em seguida, a reação dos conservadores resultou que na formação de uma Assembleia Constituinte de natureza predominantemente, tá? Aonde aconteceram esses grandes confrontos de rebeldia, né, entre a Guarda Nacional, aonde aderiu, né, aos revoltosos, levando à demissão de Guizot, a fuga de Luís Filipe, né, para a Inglaterra.
Tudo isso aí foi na Revolução de Fevereiro de 1848, refletindo-se, né, no mundo, né, exaltando, né, o ânimo das massas, né, da ansiosidade, das mudanças profundas, né, dentro da aonde que passou a história como primavera, a primavera dos povos, tá? Que nós podemos observar aqui, tá ok? Essa imagem aí está representando a Revolução, né, de 1848, apresentado, né, com as pessoas, o povo, né, pedindo uma nova posição política na Europa. E vem em seguida, né, que os franceses extinguiram os anseios da restauração monárquica ao expulsar a dinastia de Bourbon do poder. Então, o seu lugar é como expresso apoio da burguesia nacional. Luís Felipe de Orleans assumiu o governo, né, com o claro intuito de afirmar os avanços liberais na Constituição francesa, buscando aí a ampliação do poder legislativo, anulou, né, qualquer ato de censura aos meios de comunicação e realizou a separação entre a Igreja e o Estado. Contudo, né, os republicanos socialistas e os bonapartistas, eles se aproveitaram com o fim da censura para realizar grandes banquetes públicos, durante quais eles discutiam as reformas onde era empreendida no país, né? Por isso que esse nome ficou conhecido como política dos banquetes, onde houve manifestação, onde acabou, né, ganhando força entre amplos setores da da população francesa. Então, mostra aqui, né, como era conhecida essa manifestação, né, ganhando força entre amplos setores da população francesa. Visando desintegrar o movimento do rei Luís Felipe, né, e o ministro Guizot, então eles resolveram o quê? Lançar essas reuniões, né, ilegais, conforme já foi falado, né, aonde que tudo acabou sendo o estopim do grande movimento, tá? Onde formou-se, né, em fevereiro de 1848 o Manifesto Comunista, né, de Marx e Engels, aonde ofereceram esse grande suporte. Aqui ainda tem a continuação falando sobre o apoio, né, dos membros da própria Guarda Nacional, onde os revolucionários eles forçaram a demissão do ministro, né, e a fuga do rei para a Inglaterra, como foi citado um pouco mais atrás. Aonde que a partir desse momento a França se transformaram em uma república imediatamente. Né, a pena de morte e o sufrágio universal. Então, com isso, logo em seguida, houve a reação, né, dos conservadores e a formação de uma assembleia, né, moderada. Mesmo não instalando um regime socialista, né, a Revolução de 1848 teve assim a importância de uma nova polarização política, onde ganhasse vida, tá? E nesse momento, né, a partir desse momento, lutas entre a burguesia e o proletariado seriam vigentes, tá, em diversas nações da Europa, tá? Naquele mesmo ano, em 1848, outras rebeliões, né, de traço liberal e socialista abalaram, né, as arcaicas estruturas do velho mundo. Costumeiramente, né, esse conjunto de revoluções ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Esse é Luís Felipe I da França, tá? E Luís Felipe, né, falando mais sobre ele, sempre um pouquinho dele para podermos, né, se identificar bem, que ele era apelidado, né, como rei cidadão, como foi falado, como rei burguês. Ele é um rei francês de 1830 até a abdicação, né, de 1848. O seu pai era Luís Felipe II, né, duque de Orleans, que havia apoiado, né, a Revolução Francesa, e mesmo assim ele acabou
né, guilhotinado durante o período, né, do terror, onde Luís Filipe foi declarado rei em 1630 e depois de Carlos X de ter sido, né, forçado a abdicar. Então, foi durante seu reinado que a França foi dominada por ricos burgueses e vários ex-oficiais napoleônicos, onde surgiu aí políticas conservadoras, né, onde houve influência, né, de François Guizot, tá, onde Felipe promoveu uma amizade com o Reino Unido e apoiou uma expansão colonial, notavelmente a conquista, né, francesa da Argélia. Uma popularidade diminuiu e ele foi forçado a abdicar em fevereiro de 1848, vivendo o resto de sua vida em um exílio, né, no Reino Unido. Aqui também eu falo sobre o governo do rei, né, burguês, Luís Filipe de Orleans, o rei burguês, reformulou a Constituição enfatizando o liberalismo, submeteu-se a ela, fortaleceu o legislativo, aboliu a censura e manteve o caráter censitário do povo, né, do voto e das candidaturas. Novamente, relembrando aqui, né, o que estouraram as revoluções em nome de dois ideais, né, liberalismo e o nacionalismo. Liberalismo é um movimento a favor da liberdade dos indivíduos, né? Ocorreram na França contra o governo Carlos X e o governo de Luís Filipe e Napoleão III sobrinho, na Inglaterra, na Áustria e na Prússia. E o nacionalismo, um movimento que em favor da liberdade e da autonomia dos povos, direito de criar seus próprios estados. Grandes exemplos, né, foi a unificação italiana e a unificação alemã.